Olá! O Brasil tem um marco civil da internet, mas mesmo assim algumas coisas têm acontecido no nosso país que têm colocado a liberdade do acesso à rede mundial em xeque. É bloqueio de WhatsApp, é limite de franquia de dados para a internet fixa. O que será que vai acontecer daqui para frente? O futuro da internet está em discussão. Para começar essa discussão, a gente trouxe Ingrid Bezerra, ela que é diretora do Procon Legislativo, e a gente também trouxe o Percival Henriques, que é conselheiro da CGI e também presidente da Associação Nacional para a Inclusão Digital, a ANID. Sejam bem-vindos e a gente já começa com uma questão, que aí você pode começar. A internet no Brasil, ela pode ser limitada? Bem, houve essa discussão nos últimos dias sobre a limitação da internet fixa. Porque, na verdade, a internet móvel já tem o limite de dados, é contratada de uma forma diferente da internet fixa. Então, quando se atinge um certo limite, não pode haver a suspensão do serviço. O que tem havido sempre é a diminuição da velocidade contratada, quando chega ao limite da franquia. Isso nas internets móveis, mas a internet fixa não é contratada dessa mesma maneira. Então, realmente houve essa discussão recentemente acerca da limitação também da internet fixa e até mesmo da suspensão quando chegasse no limite, o que que vai de encontro ao direito do consumidor, essa suspensão da internet quando chega no limite. Certo. Tudo que está acontecendo na nossa internet, né, da forma como estão usando a internet brasileira. A gente pode achar que vai chegar um momento que vai ter um limite para se usar a internet no Brasil? Não vai ter. Vou pegar até um gancho, pedir permissão aqui da minha colega aqui. No direito do consumidor, você tem um princípio e tem uma questão que é do razoavelmente esperado. Então, o consumidor, ele espera que a internet atenda a sua necessidade. Ninguém está pensando em limite. Aliás, essa simbiose que existe com o homem, com máquina, com a relação com a internet ou com a energia elétrica, ela tende, de forma paradoxal, inclusive, a cada vez que você acelera, cada vez que você aumenta essa relação, menos você percebe a própria relação. Ou seja, a cada dia vai chegar uma hora que você vai esquecer da internet. Assim como já esqueceu da energia elétrica, você ligou os equipamentos aqui, ligou a câmera, tem um microfone. Ninguém pensou se estava usando 220 volts, se tem energia, se não tinha. Às vezes você pensa se vai faltar ou não, coloca um gerador. Mas a internet ela tende a ser assim. E essa questão do limite é uma coisa que destoa do próprio momento, né? Então a gente... o que é razoavelmente esperado para a sociedade, para o consumidor, é que aquele serviço atenda na sua necessidade. Ele contratou um serviço, ele não está preocupado, ele não sabe nem fazer conta de gigabyte, de megabyte, ele quer que a internet... Ele não tem nem noção do que é 1 giga. Ele quer que confunde, a velocidade de 1 mega, 1 giga... velocidade com limite de franquia e tal. Então, o que o consumidor precisa é que ele use dentro do que ele espera, dentro daquilo que ele deseja, e a internet não seja cotada, seja eficiente, seja atendida e tal, porque é assim que as operadoras fazem propaganda. Então, à medida que ela faz propaganda, diz assim, sem fronteira, sem limite, usa à vontade, usa rápido, chega, acessa, bota o cara voando com o computador na mão. E no momento que o cara vai usar nada daquilo, acaba sendo também propaganda enganosa. Exatamente. A gente já tem um problema que... Eu, particularmente, que uso internet, todo mundo usa internet, mas assim, eu tenho o costume de, às vezes, quando eu achar que ela está muito lenta, eu faço uma medição. E eu não tenho certeza, mas a legislação diz que você só pode entregar, no mínimo, 10%. Na verdade, houve essa alteração. Ano passado, as operadoras podem disponibilizar até 20% do contratado. Antes era 10%, então já melhorou de certa um pouquinho, forma, né? um ganho mínimo, mas houve um ganho, porque antigamente eram 10%, hoje são 20%. Porque às vezes você paga bem mais caro para um pacote de mais velocidade
e a operadora só é obrigada agora a entregar 20% dessa velocidade. Mas essa questão da entrega que eu observo, porque o processo de medição é muito complexo. Tá? O Inmetro, junto com o CGI, tentou fazer um medidor mais ou menos isento, e aí ele mede até um ponto de troca de tráfego. Mas, por exemplo, qual é a sua internet? Você vai ver aqui um servidor que está aqui na Paraíba, o servidor do Google, de alguns provedores que participam do ponto de troca de tráfego, ele está aqui em Campina Grande, o servidor do Google. Ou você vai assistir o X-Video, conteúdo adulto, que está nos Estados Unidos. Então isso também tem uma variação. Interfere, porque você tem vários canais. Obviamente que a operadora tem que se cercar de cuidado e de tomar providências técnicas para que contrate os seus canais de trânsito IP, para que chegue de todos os lugares e chegue com eficiência. Agora, obviamente, algumas coisas que estão mais perto vão chegar mais rápido, né? E isso é natural, é natural que alguma coisa tenha uma latência que se chama maior. O cara está jogando online, o pessoal que está jogando online vai saber disso, reclama de um tal do lag, está dando muito lag, porque para um servidor eu estou com 200 milissegundos, aí o outro só está com 50 milissegundos. Pensa, internet a gente está falando geralmente de coisas que se aproximam da velocidade da luz. Então a gente está falando de latência para ir daqui para São Paulo a 50 milissegundos. 50 milissegundos é um segundo dividido por 1000 vezes 50. Ou seja, é um negócio assim, uma fração realmente de segundo. Mas isso tem, quando você multiplica isso por milhares e milhares de vezes, por milhões de vezes, milhões de bytes, de pacotes que circulam pela rede, vai fazer diferença. Então, a questão da medição é uma coisa que não é tão precisa. Por isso que não pode dizer, olha, garantiu 100%. Mas o consumidor, voltando àquela questão do razoavelmente esperado, o consumidor vai saber. A maior parte do tempo que você disse, você não faz essa medição. Não faz a medição, porque você está satisfeito. lento. Só quando você acha que tem alguma coisa errada, você vai medir para ver alguma coisa muito errada. Para os operadores é o melhor dos mundos, porque ninguém vai estar lá como água, como energia, contando cada byte, não. Basta que o consumidor esteja satisfeito. Agora, provocar alguma coisa em que, se tivesse uma franquia, que fosse assim, a franquia é em cima do limite máximo que alguém pode usar, então ninguém vai perceber isso, ninguém ia perceber. O problema é que a franquia não vai se adequar às necessidades. Não, já colocaram assim, consumidor. Alguém colocou, sei lá, 20 gigas, 80 gigas, e quando se fez as contas, porque, aliás, a operadora já havia vendido o pacote dizendo que era em megabits por segundo. Megabits por segundo é uma medida. Então, você vê no mês de 10 megabits por segundo. Significa que a cada segundo você tem que baixar 10 milhões de bytes, 10 megabytes. 10 milhões de bits, né? 10 megabits, ou seja, tem que baixar uma certa quantidade. Um filme, para você assistir, você vai baixar mais ou menos 600 megas. 60 vezes mais isso, né? Não, 600 megas. Então significa o seguinte, que 600 megas, se você tem 10 por segundo, então em 60 segundos você baixaria um filme. Certo. Um minuto, baixa o filme, em 10 megas por segundo. Um minuto baixa o filme. Significa que a cada um minuto você poderia baixar um filme. É assim que você contratou. Então mudar a regra do jogo é complicado. Mas mesmo que você fosse fazer um contrato novo, a regra do jogo é essa. O consumidor espera ver filme no Netflix. E aí o cara diz uma coisa, olha, você vai ter tantos mega ou tantos gigas. Mas você não tem a menor noção de quando vai assistir um filme no Netflix, quanto você está consumindo. Se parar, mesmo tendo feito o contrato, igualmente está errado, porque não está atendendo ao razoavelmente esperado. É razoável se esperar que quando você contrata a internet, possa ver o Netflix, possa ver o Google sem ser molestado. Qual é a justificativa que as operadoras estão tendo para falar de limitação? Olha, eu desconfio da seguinte questão. Primeira questão é o seguinte, a concorrência. Quando a gente discutiu lá no começo, lembra que nós discutimos sobre a neutralidade de rede, o que é que diz a neutralidade de rede? Diz, a rede é neutra. A rede você não pode discriminar pacote, ou seja, você é dono de uma operadora, e você é minha cliente, eu sou dono de uma operadora, e ele é outro operador e tem um serviço lá, digamos, Netflix roda nele lá. Então, eu não posso, porque eu sou concorrente dele, impedir que você, minha cliente, que está me contratando para te levar à internet, eu deixe de acessar, ou faça alguma coisa, ou por motivos religiosos, comerciais, políticos. Alguém poderia
dono com influência de uma operadora, numa eleição, podia bloquear o site do concorrente, por exemplo. Então, isso não pode. E ficou claro. Agora, o que acontece? A Netflix começou a concorrer com as maiores do mercado, que tem também TV por assinatura. Exatamente. A NET, a Vivo, a Oi, essas têm TV por assinatura. Que então, já correram atrás e fazer um serviço parecido, né? Mas foram essas que limitaram a banda. Então, será que não estão? Porque não puderam fazer neutralidade de rede e estão tentando fazer neutralidade de rede de outra forma. Então, a questão é exatamente essa. Se não for, se o consumidor não tivesse atendido naquele que ele espera, naquele que é razoável ele esperar, então ele está sendo ferido nos seus direitos, é isso. Exatamente. Deixa eu só interromper. Inclusive, essa questão de medir a medição na internet, a Anatel suspendeu essa medida de haver o limite da internet fixa, exatamente porque não tem como o consumidor verificar essa medição. Ele teria que ter um contador na frente dele. Tem outro problema. E isso torna o consumidor realmente vulnerável. Não, tem outro problema do ponto de vista do consumidor, talvez de sair desse tópico e falar de outras coisas, mas tem outra questão que é, quando você acessa a internet, você recebe conteúdos que você não deseja, o tal do spam. Exato. Ah, sim. Então, você recebe e-mails que não solicitou e só lê depois que baixou. Para você assistir um vídeo no YouTube, você assiste uma publicidade antes, às vezes. Está mais ou menos combinado com o YouTube, mas você assiste, abre uma tela, então pipoca um display lá que você não pediu. Então, se você... E aquilo é contabilizado porque aquilo gasta recurso. Se você estiver pagando com um recurso limitado, você vai estar pagando pelo lixo da internet. Ou seja, você vai estar recebendo, pagando por aquilo que você não comprou, não contratou. Então é outro ilícito. Que fere o direito do consumidor, exatamente, porque na medida como foi falado, esses que chama pop-up, propaganda, o spam, aquela janela que de repente aparece. Isso, ele não pediu, então toda vez que eu sou obrigado a pagar por uma coisa que eu não pedi, eu estou ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Eu preciso dar um intervalo agora, mas daqui a pouco eu queria mostrar para vocês um pedacinho de uma audiência que aconteceu no Senado, discutindo exatamente esse ponto do fim da franquia de dados, do início, né, da franquia de dados na internet fixa, e também sobre a regulamentação de serviços como o WhatsApp e o Netflix. O WhatsApp, um dia desses, né, todo mundo ficou sem WhatsApp por 2 vezes. Como é que vai ficar essa situação, né? Fique com a gente, porque aqui tem discussão.